Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis 2, versículo 8. Ou você pode acompanhar aqui no telão. Gênesis 2, versículo 8, que diz assim: Naquele dia, quando soprava o vento, naquela fim de tarde, o homem e sua mulher, Adão e Eva, o homem e sua mulher, ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Escuta isso mais uma vez. Naquele dia, quando soprava o vento suave no fim de tarde, o homem e sua mulher, Adão e Eva, ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde que você está? Mais uma vez. O Senhor Deus, percebendo que Adão e Eva se esconderam no meio das árvores, o Senhor Deus perguntou ao homem: onde é que você está? Adão e Eva ali, quando eles perceberam que eles pecaram, quando eles perceberam que eles tinham cometido aquele pecado, eles pensaram o quê? Caramba, e agora? Deus falou para a gente não fazer tal coisa, a gente acabou fazendo. E quando Deus apareceu naquele jardim, naquele fim de tarde, eles pensaram o quê? Caramba, vamos nos esconder. E Deus perguntou a eles: onde é que você está? E a gente entende que no versículo 1, eles foram manipulados por um animal, como diz aqui, ó, a cobra era o animal mais esperto que o Senhor havia feito. Ela perguntou à mulher: Eva, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? É óbvio, evidente, claro, evidente, que a cobra, Satanás, já sabia o que Deus tinha dito. Ele quis contornar. Então ele falou: Eva, é verdade que Deus falou que você não pode comer de árvore nenhuma, absolutamente árvore nenhuma? E a Eva respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore. 3. Menos a fruta da árvore que fica no centro do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, certamente morreremos. 4. Mas a cobra, a serpente, Satanás, diz assim: vocês não morrerão coisa nenhuma. Ou seja, Satanás já contradisse o que Deus disse para eles. Ou seja, no 5, Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem da fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher Eva viu que a árvore era muito bonita e que suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou: como seria bom ter entendimento. Aí ela apanhou uma fruta e comeu. Escuta isso. Aí ela apanhou uma fruta e comeu. Não foi o diabo que pegou a fruta da árvore e deu para ela. Ela apanhou a árvore e comeu. E deu ao seu marido. Mais uma vez, ela apanhou a fruta na árvore e comeu, e deu ao seu marido. E ele também comeu. Mais uma vez. A cobra não pegou a fruta na árvore e deu na mão da Eva. Eva pegou a fruta na árvore, comeu. Após isso, ela deu ao seu marido, que também comeu. Ou seja, Adão também não teve que receber a fruta da mão de Satanás, da mão da cobra. Eva pegou, comeu, ofereceu a Adão. Adão foi lá por livre, espontânea vontade e comeu também. Nesse momento, número 7, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tanga. Esse 7 aqui está dizendo que eles perceberam que estavam nus. Ali, a partir daquele momento que eles comeram daquele fruto, eles perceberam que estavam nus. Ou seja, caramba, vergonha. Acabamos de pecar, percebemos que estamos nus, certo? Estar nu simboliza vergonha. Então o que eles fizeram? Pegaram ali talvez flores, talvez folhas, e fizeram de tanga. E aí começa o que eu disse no versículo 8. Naquele dia, quando o vento soprava durante a tarde, o Espírito do Senhor Deus apareceu e Deus falou para eles: por que vocês estão se escondendo? E eles pensaram o quê? Porque estamos nus. Então o homem respondeu: Senhor Deus, eu ouvi a sua voz, e quando estava passeando pelo jardim, eu fiquei com medo, eu fiquei com vergonha, porque eu estava nu,
e por isso sim eu me escondi. Aí Deus perguntou para o homem: e quem foi que te disse que você estava nu? Por um acaso você comeu da fruta que eu proibi você de comer? Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, de todas as coisas ele sabe. E por que ele perguntou para Adão: Adão, quem te falou que você está nu? Você está nu aqui talvez desde quando eu te criei, e agora, de algumas horas para cá, por que você percebeu que você está nu? Adão, eu vou te fazer uma pergunta aqui, eu acho que não, mas por um acaso tu acabou de comer aquela fruta? Você comeu aquela fruta? E o homem disse, preste muita atenção nisso: a mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Mais uma vez, Adão respondeu: a mulher que tu me deste para ser a minha companheira, a minha ajudadora, me deu a fruta, então eu comi. Aqui eu vou finalizar. Deus, ele criou uma árvore linda, bela, maravilhosa, e falou: não comam dessa árvore. Adão e Eva foram lá e comeram daquela árvore ali. Como eu disse, foram induzidos por uma força maligna que habitava na serpente. Beleza, tudo bem. Mas como eu disse, a serpente não pegou a fruta da árvore e deu na mão deles. Eles tiveram opção em comer e não comer. E assim que Adão, ele é indagado por Deus, Deus pergunta para ele: por um acaso vocês comeram daquela fruta? E ele diz o quê? Eu comi, mas a mulher que tu me destes para ser a minha companheira, ou seja, ele já tira a culpa dele e coloca a culpa em quem? No terceiro, no meu próximo, na mulher. Adão comeu ou não comeu? Ele comeu. Mas quando Deus pergunta para ele, ele faz o quê? Ele se isenta da culpa. É fácil a gente perceber quando é um outro, mas a gente faz isso talvez todo dia. Todos os dias a gente deixa de assumir culpas, a gente deixa de assumir responsabilidades, a gente peca. Como diz a Bíblia, a gente vê a trave que está no olho do irmão, a gente vê o cisco, que está no olho do irmão, mas a gente não percebe a trave que está no nosso olho. E Adão, ele fez o quê? A mulher que tu me deste, aquela que tu fez, que tu achou que eu estava sozinho aqui e que tu queria que ela me ajudasse, sabe aquela que era para estar me ajudando, me dando força? Foi ela. Ou seja, primeiro ele coloca a culpa na mulher e direto e indiretamente ele também coloca a culpa em Deus. E por que ele fez isso? A frase dele é simples, ó: a mulher, primeiro ele coloca a culpa na mulher. A mulher que quem me deu? A mulher que tu me deste. Então ele primeiro colocou a culpa na mulher, depois ele colocou a culpa em Deus, e no final ele diz que ele comeu. E a gente faz isso todo dia. Ele colocou primeiro a culpa no próximo, terceirizou o pecado dele, colocou a culpa em Deus, e no final, depois de Deus ter descoberto, ele assumiu a culpa. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre culpa, sobre pecado, talvez um pecado escondido, talvez um pecado premeditado. Logo após o pecado vem a vergonha. Com a vergonha vem a falta de orgulho. Quando você comete uma coisa, quando você tem uma coisa que você não tem orgulho, a gente omite. Mas Deus, ele sonda e conhece o nosso coração, e ele sabe de todas as coisas. E que essa reflexão venha entrar no nosso coração. É muito fácil a gente perceber o erro do outro. É muito fácil a gente perceber o erro do próximo. É fácil colocar também a culpa no próximo, terceirizar o nosso pecado, o nosso erro. Mas Deus está vendo tudo. Amém. Que essa palavra venha de alguma maneira entrar no seu coração. E como eu disse aqui no início, que nós venhamos a cada dia conhecer a palavra de Deus, e que ela venha fazer parte do nosso dia a dia. Que a gente não venha apenas conhecer, mas praticar. Amém. Amém? Glórias a Deus.